Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que esse homem era maior do que todos os homens do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que vem um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e eu só escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram todos. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, e se lançou sobre a terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? De novo, né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu, Satanás, me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne,
e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Até aí. Que desgraceira, né? Meu Deus do céu, gente. A gente nem imagina o que Jó sofreu. Meu Deus do céu. 7 filhos e 3 filhas. Todos morreram. Os 7 homens, as 7 mulheres, todos morreram. Os 10 filhos morreram. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Os bois, as ovelhas, as jumentinhas, tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. E aí, depois de perder tudo, Satanás ainda vai lá, pede permissão de Deus. Deus vai lá e exalta Jó ainda, fala: observaste meu servo Jó? Ele ainda mantém sua sinceridade. Ele não pecou contra mim, ele não me negou, ele não rompeu a aliança que ele tem comigo. Aí Satanás vai lá e fala: toca nele. Você tirou tudo que ele tem, mas toca nele agora. Toca nele, vê se ele não vai quebrar essa aliança. E além de tocar nele, Satanás tocar em Jó, né, com a permissão do Senhor, a mulher ainda vai lá e dá uma atiçada nele, né? Fala: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa Deus e morre. Olha o que a mulher fala para ele. Mas ele não largou ela, não. Ele ficou lá. Ele só respondeu: como fala qualquer doida, assim falas tu. Tá dando uma de doida. Cadê o temor de Deus? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E o que me chama a atenção é a fidelidade de Jó. Jó foi fiel na sua aliança com Deus. Ele não quebrou a sua aliança com Deus. Jó não quebrou. E muitas vezes a gente, por coisas menores, porque, não estou bem hoje. Não, eu não estou bem hoje, então não vou servir ao Senhor. Não estou bem hoje, então eu não vou cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Deus te chamou para uma coisa. Deus, ele te chamou. Ele tem algo para você. A Bíblia diz que antes de você nascer, quando você era ainda informe, Deus escreveu os seus dias. Ele te planejou. Você nasceu onde você nasceu por um motivo, não foi por acaso. Você tem a família que você tem por um motivo. Deus te planejou. A Bíblia diz que Ele derramou dons e talentos sobre os homens. E Ele levanta uns para pastores, profetas, evangelistas, mestres. Alguns com o dom de curar, outros com o dom de milagres, outros com o dom de línguas. Mas todos
Todos temos um chamado em comum. Alguns pontos em comum. Um deles é, você foi chamado para ser um adorador. A Bíblia diz que o Pai procura adoradores. Ele não está procurando quem está exercendo o dom. Quem está fazendo isso ou aquilo. Em primeiro lugar, o Pai procura adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz aqui que depois dessa desgraceira toda aqui, ó, Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Foi isso que ele fez. Jó adorou. Jó não murmurou. Ele podia ter murmurado. Ele podia ter usado a língua dele para reclamar. Mas ele reclamou? Ele não reclamou. Ele não reclamou. Já não era um cara que ficava reclamando da vida, reclamando. Ai, não sei o quê. Ah, não vou adorar. Não. A gente por muito menos, sabe? Deu uma pisadinha no dedinho do pé. Ah, não, já não quero adorar. Ah, não estou bem emocionalmente hoje. Ah, sabe, às vezes aconteceu uma coisa, alguma coisa te chateou. E não vou adorar. Não vou adorar. Então Jó, ele se prostrou, ele rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, ele se lança em terra e o que ele faz? Ele adora ao Senhor. Ele adora ao Senhor. E, como eu estava dizendo, às vezes por muito menos, a gente fala, não vou adorar. A gente condiciona a nossa adoração a Deus, a gente condiciona aquilo que a gente tem que fazer ao Senhor mediante aquilo que a gente está sentindo. Só que você sentindo bem ou sentindo mal, o Senhor é digno de adoração. Você estando bem ou estando mal, Ele é digno. Você tendo todos os seus filhos, todas as suas ovelhas, todas as suas juntas de bois, você tendo os seus servos, você tendo tudo bem, Ele é digno. Você tendo nada, você tendo tudo mal, você tendo ainda feridas sobre o seu corpo, você tendo ainda alguém da sua família falando, cara, amaldiçoa logo teu Deus e morre. Para com isso. Independente das circunstâncias, o Senhor é digno de adoração. Não é pelo que você está sentindo. Deus não é digno se você se sente bem, aí você adora. Se você se sente mal, aí você não adora. Se você se sente bem, aí eu estou adorando, mas se eu me sinto mal, sabe, eu não vou adorar a Deus. Eu vou pedir. A Bíblia não diz que Jó pediu alguma coisa para Deus. Jó não pediu que Deus ressuscitasse os seus filhos. Jó não pediu todas as suas coisas de volta. Jó não pediu, sabe, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Jó não pediu. Jó não pediu. A Bíblia diz que Jó viu tudo isso. Ele rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E não só isso, ele ainda disse, falou, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não vou clamar só pela justiça de Deus. Ai, não, eu vou adorar e Deus vai fazer justiça. Eu vou adorar e Deus vai entrar com providência. Não, às vezes não. Eu só tenho que entender
que Ele é digno, independente das circunstâncias. Se tiver tudo bem ou se tiver tudo mal, Ele é digno. Ele é digno. E aí a gente vê Satanás tocando o corpo de Jó, com a permissão do Senhor. E aí acontece o que acontece, Jó tá lá, se raspando com um pedaço de telha. Mas olha o estado do homem mais poderoso do Oriente. Irmão, não era qualquer um, não. A Bíblia diz aqui, ó, este homem era maior do que todos do Oriente. Vocês têm ideia disso? O homem mais poderoso do Oriente, o homem mais rico, o homem que tinha o casamento perfeito, que tinha os filhos perfeitos, que tinha dinheiro, que tinha provisão, que era um homem de Deus, adorador. E aí, de repente, olha o que acontece na vida desse homem. De repente, esse homem sai do glamour e ele tá onde? Tá se raspando com um caco de telha, no meio da cinza, raspando as feridas. Esse era Jó. E a mulher dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. A Bíblia diz isso uma vez, mas quantas vezes ela disse isso na orelha dele? Quantas vezes você acha que ela disse isso? Você acha que foi só uma vez? Não foi uma vez. Ela também estava sofrendo com toda aquela situação. Não era algo que só impactou a Jó. Ela perdeu os filhos dela também. Mas Jó era o sacerdote. Jó tinha que dar direção para sua casa. E ele fala, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E ele segue firme. Adorando ao Senhor. O coração dele não tinha quebrado a aliança dele com Deus. Ele não estava falando, Senhor, por quê? Senhor, faz justiça. Senhor isso, Senhor aquilo. Não, o Senhor é digno. Independente de qualquer coisa, Ele é digno. Ele é digno de adoração. Você consegue pegar isso para você? Independente de qualquer coisa que você esteja vivendo, independente de qualquer coisa que eu esteja vivendo, seja bem ou seja mal, o Senhor é digno. A gente vê lá Paulo e Silas lá na frente. O que tinha acontecido com eles? Eles estavam presos. Já tinham sido maltratados ali na prisão. Estavam lá, numa condição desfavorável. E o que eles estavam fazendo dentro da prisão? Adorando. Adorando. Não é a circunstância que pode dominar o teu coração. Não é a circunstância que domine o meu coração. Eu adoro a Deus porque Ele é digno de adoração. Independente da circunstância, independente do que está acontecendo ao redor, independente se eu sou o homem mais poderoso do Oriente ou se eu estou me raspando com um caco de telha, raspando as minhas feridas, eu estou adorando ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno de adoração. Às vezes por menos, a gente está lá, reclamando, ou não vou fazer, não vou fazer, não vou servir hoje. Não vou servir hoje na igreja porque, sabe, não tá legal. Não vou adorar hoje porque eu não tô bem. Os homens e mulheres de Deus que romperam na Bíblia são homens e mulheres de Deus que não deixaram as circunstâncias ditarem
a sua vida. Não é a circunstância que dita a sua vida, que dita a minha vida. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lá colocados à prova, tinha lá uma estátua, ó, toda vez que tocar a buzina, o saltério, não sei o quê, vocês lembram? Toda vez que tocar tudo quanto é tipo de instrumento, o que eles tinham que fazer? Se prostrar e adorar Nabucodonosor, a estátua do rei. E o que eles fizeram? Eles não se dobraram. Eles não se dobraram. Mesmo que isso custasse a vida deles. Diante do rei e tal, eles ainda falaram, ó rei, o Senhor vai nos livrar. O nosso Deus vai nos livrar. Eles tinham plena convicção que o Senhor ia livrar eles. Mas eles falaram, a parte que eu mais gosto do versículo é essa. Eles falaram, se não, em último caso, mesmo que o Senhor não nos livre, mesmo que a gente vá para a fornalha e queime até a morte, a gente não vai se dobrar. Aleluia. Glória a Deus. É sobre isso. Eles não estavam preocupados com as circunstâncias. Se o Senhor vai me livrar ou não vai me livrar. Eles já não tinham, como Paulo diz, por preciosa a própria vida. Eles tinham um foco, uma missão. Eles sabiam que eles estavam ali por um propósito. E o propósito era esse. Era que o Senhor fosse glorificado. Independente se você queimado até a morte. Olha o nível de aliança desses caras. Independente se eu for queimado até a morte. Daniel, independente se tem lá um monte de leão faminto há mais de um mês sem comer e vão me jogar lá. Vão jogar sal e pimenta do reino em mim, depois vão me jogar lá na cova. Não, independente disso. O que Daniel fez? Daniel permaneceu em aliança. Daniel permaneceu em aliança. Filipenses capítulo 4, se você puder abrir aí, versículo 12, diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, depois de falar isso. Esse é o contexto da palavra. Tem muita gente que usa esse versículo fora do contexto, né? Pega lá e... eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E usa isso de maneira avulsa, fazendo o que quer da vida e não entendeu nada do que o versículo quer dizer. Paulo está falando, gente, não importa. Eu posso ter abundância ou posso não ter nada. Eu posso ter fartura, eu posso ter fome. Eu posso estar passando por um momento espetacular da minha vida, como eu posso estar passando por um momento que não é tão espetacular. Mas independente disso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me fortalece. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro. Ele é tudo que eu preciso. É isso que Paulo estava falando. Eu me apego nele. Não se eu estou tendo abundância ou estou tendo falta. Não se a mesa está cheia ou só tem água na geladeira. Não é sobre isso. Mas é sobre o Senhor. É se eu tenho o Senhor. Ele é minha fortaleza. É Ele que está me fortalecendo. Os meus olhos estão nele. Sabe? Independente se eu perdi coisas
ou se eu sou o homem mais poderoso do Oriente. O homem mais poderoso do Oriente, ele se prostrava diante do Senhor. Ele era um homem reto, um homem íntegro. O céu falava sobre esse homem. Tem noção disso? O céu, o Senhor falava sobre esse homem. Não foi assim do nada. Deus falou para Satanás, falou, ó, você viu meu servo Jó? Você imagina Deus falando de você? O que Deus falaria de você hoje? Observaste meu servo Jó? Observaste meu servo Danilo? Gente. A Bíblia não diz que ele é o mesmo? Ontem, hoje e será eternamente? Por que hoje em dia você acha que Deus não fala dos homens lá no céu? Deus fala. Observaste meu servo Jó? Reto, sincero, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Esse é o meu servo Jó. Aí Satanás vai lá e fala, não, mas ele é o homem mais poderoso do Oriente. Ele tem tudo. Aí fica fácil. Ele tem filho, ele tem riquezas, ele tem isso, ele tem aquilo. Tira tudo dele para você ver se ele não vai negar a aliança que ele tem. E aí você sabe a história, a gente leu a história. Mas Jó é o exemplo de um homem que se prostrava diante do Senhor. Tanto quando ele tinha tudo, quando ele era o homem mais poderoso do Oriente, quando a desgraceira toda veio na vida dele, tirou filho, filha, tudo que ele tinha, tirou até a saúde dele. Mas ele continuou adorando o Senhor. E o final da vida dele, a Bíblia diz que Deus deu muito mais do que ele tinha antes. Mas eu creio que o coração de Jó era semelhante ao de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é sobre o Senhor me livrar da fornalha. Eu vou adorar, porque o Senhor é digno. Eu não vou me dobrar, porque eu não vou quebrar minha aliança com o Senhor. Então eu queria que nessa manhã você repensasse por um momento. E como Paulo aqui, ó, sei estar abatido, também sei ter abundância. Não é familiar com o Jó isso aqui? É o mesmo sentimento. Paulo já tinha sido preso, Paulo já tinha sido torturado, chicoteado, Paulo já tinha passado frio, Paulo já tinha naufragado, Paulo já tinha passado tudo quanto é tipo de coisa. Ao mesmo tempo, Paulo também já esteve diante de reis, diante de autoridades de Roma, com mesa farta, com vinho, com carne, com tudo quanto você tem de coisa boa naquela época. Cordeiro devia ter ali na mesa, devia ter os melhores banquetes. E Paulo estava lá, falou, ó, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, e estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o que eu quero deixar aqui hoje, para vocês, nessa manhã, é sobre isso. Não deixa a circunstância ditar o teu coração de adorador. O teu relacionamento com Deus não pode ser ditado pela circunstância. O meu relacionamento com Deus não pode ser ditado pela circunstância. Se está tudo bem, eu entro e adoro. Se está tudo mal, eu não entro. Eu não adoro a Deus, eu não acesso. Eu nego até o meu chamado, o meu serviço, aquilo que o Senhor
me deu uma ordem. Deus falou para a gente fazer, Deus falou para a gente caminhar. Só que a gente condiciona a nossa vida a se a gente está bem ou está mal. Eu queria trazer esse exemplo, tanto de Jó como de Paulo, de homens que adoraram a Deus, independente das circunstâncias. Eles não estavam presos às circunstâncias. Então não deixa as circunstâncias ditarem para você. Não deixa as circunstâncias abalarem o teu relacionamento com Deus. Seja circunstâncias externas, seja circunstâncias internas, nas emoções, seja feridas no corpo, saúde, seja até uma ameaça de morte. Os homens e as mulheres de Deus, que o céu fala sobre elas, sobre eles, sobre essas pessoas, não são pessoas comuns. Você ser ameaçado de ser tacado na fornalha e você fala, não, me taca. Isso não é comum. Isso é comum? Você ser ameaçado de, se você orar para o seu Deus durante esse período aqui, você vai ser tacado numa cova com leões famintos. E já tinha um histórico dessa cova. De pessoas dilaceradas, de pessoas, de prisioneiros, de pessoas que já haviam sido devoradas por esses leões. E você ser ameaçado e falar, se você continuar, se você buscar o teu Deus nesse período, você vai ser tacado lá. E você permanecer com a sua aliança em Deus, isso é uma coisa de uma pessoa comum? Você vai ser tacado, imagina isso, gente. Você vai ser tacado numa cova com leões famintos. Você consegue entender isso? E você não quebrar a tua aliança? Você perder todos os teus filhos, todos os teus bens, tudo aquilo que você projetou a vida inteira, que você demorou a vida inteira para construir, num dia, num único dia, desabar. Todos os teus filhos morrerem num único dia. Diz que um estava falando, o outro chegava para falar, é uma desgraça maior, e o outro. E Jó não murmurou. Jó não murmurou. A boca de Jó declarou palavras de adoração. A boca de Jó declarou, nu saí do ventre da minha mãe. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha o nível de aliança desse homem. Olha o nível de caráter desse homem. Caráter semelhante ao caráter de Jesus. Porque a língua dele não era usada para amaldiçoar, não era usada para blasfemar, para murmurar, para negar sua aliança. Paulo e Silas na prisão, depois de apanhar, depois de viver tudo que viveram, estavam adorando o Senhor. E a Bíblia diz que no meio da adoração, aquele lugar tremeu e as cadeias foram quebradas e eles foram libertos. Mas eu creio que eles não estavam preocupados. Eles não estavam preocupados. Assim como Daniel não estava preocupado se o leão ia comer ou não. Ele estava preocupado com a aliança dele com o Senhor. Paulo e Silas, a mesma coisa. Eles não estavam preocupados se iam
morrer na prisão, se iam ser mais chicoteados. Não, eles estavam preocupados com a aliança deles com o Senhor. Eles não estavam murmurando dentro da prisão. Eles estavam adorando dentro da prisão. Então as circunstâncias, elas não dominavam esses homens. Esses homens, eles estavam acima das circunstâncias. Eles viviam um nível acima das circunstâncias. Você consegue ver isso aí? Consegue ver esses homens? O nível de aliança que esses homens tinham com o Senhor? Mesmo perdendo tudo, mesmo ameaçados, mesmo tacado na cova, tacado na fornalha, mesmo preso, mesmo eles tinham uma palavra nos lábios. Palavras de adoração. Palavras de adoração. Palavras de adoração. E é isso que tem que ter nos nossos lábios. Independente do que esteja acontecendo em meus lábios. Palavras de adoração. Palavras de adoração. Palavras de adoração, porque eu não adoro a circunstância. Eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Ele é digno. Independente da circunstância. Independente se eu sou o rei do Oriente ou se eu tá uma desgraceira. Deus é bom. Deus é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. O que todos esses homens tinham em comum? Palavras de adoração em seus lábios. A Bíblia diz aqui em Tiago capítulo 3, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Aqui, ó, a língua é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa e se foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Senhor, tenha misericórdia de nós. Até o profeta, irmão. Quem lembra de Isaías aqui, ó? Até o profeta falou, Senhor, o Senhor quer, eu quero, mas tem um problema. O problema está aqui, ó. Além de eu habitar no meio de um povo, eu também sou um homem de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Mas eu quero, Senhor. Eu quero. Isaías, ele não escondeu sua natureza. Ele expôs sua natureza. Ela já estava exposta pela luz do Senhor, mas ele ainda expôs sua natureza diante de Deus. E a Bíblia diz que um anjo pegou uma brasa do altar, foi até Isaías e tocou os lábios de Isaías. Aleluia. Tem jeito, irmão. Tem jeito, mas esse jeito não vem de você. Esse jeito não vem de mim. Esse jeito vem do próprio Senhor. Isaías estava num momento de relacionamento com Deus. Estava num momento de adoração, num momento de oração, num momento ali de intimidade com o Senhor. E aí, nesse momento,
Um anjo foi e tocou nos lábios de Isaías. Clame para que o Senhor toque nos seus lábios. E sabe, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, que os nossos lábios possam dizer palavras de adoração. Palavras de adoração. A tua boca, a tua língua, ela não pode se mover de acordo com a circunstância. A tua língua, ela tem que se mover de acordo com o céu. O Senhor é digno, então eu vou adorar Ele. Eu espero, sabe? A minha expectativa é que o céu possa falar da nossa história. Eu não sei se você espera isso, mas o céu fala sobre o que acontece na terra. O céu fala. A gente leu aqui o que aconteceu. Satanás, o Senhor, ali. Qual que é a tua expectativa? O que você espera na eternidade? Você acha que quando Jó se prostrou e adorou, qual que você acha que foi a reação de Deus? Depois que acontece tudo na vida de Jó, quando Jó se prostra e adora, qual que foi a reação de Deus? O que eu penso, não está escrito, mas o que eu penso é que Deus foi cheio de alegria e que Deus sorriu no céu. Deus olhou para Jó, Deus sorriu e Deus esperava. Vem agora, Satanás. Vem cá. Vem cá para eu te falar do meu servo Jó. Deus sorriu no céu. Você consegue imaginar Deus sorrindo no céu quando Jó se prostra e adora? Deus não sorriu por conta da circunstância de Jó, mas porque aquilo que importava para Jó, a aliança dele com Deus, foi o que ele priorizou e foi o que ele se apegou. Ele não se apegou no que tinha acontecido, ele se apegou no Senhor. Eu creio que um objetivo simples, quer ter uma meta de vida? Quer ter uma meta espiritual na sua vida? Tem uma única meta. Fazer Deus sorrir. Fazer Deus sorrir para você. Fazer Deus se alegrar com você. É sua única meta. Você não precisa, sabe, ficar em crise, entrar. Ah não, mas nossa, tem tanta gente fazendo tanta coisa, sabe? Faz Deus sorrir. Faz Deus sorrir. A Bíblia diz que Ele procura. O que Ele procura? Verdadeiros adoradores. É o que Ele está procurando. O Pai procura. O Pai, Deus Pai, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele procura aqueles que o adoram. É o que Ele está procurando. Amém? Glória a Jesus. Feche teus olhos aí mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é digno. Deus Pai, Tu és digno de ser adorado.
Nós clamamos, Senhor, toque em nossas vidas, toque em nossos corações, toque em nossos lábios. Ah, Senhor, molda, Senhor, o nosso caráter. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade.